Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Viabilize. Essa é a quinta aula do nosso curso BIM Fundamental e hoje nós vamos falar sobre o processo atual de projeto, ok? O processo atual de projeto em escritórios de arquitetura, engenharia e em até construtoras, ele é muito complexo devido às características de cada empreendimento. Basicamente, um projeto ele é composto por vários subprojetos, dependendo de cada disciplina que é feita. Por exemplo, em um projeto de um prédio, nós temos o projeto de arquitetura, o projeto de estruturas, o projeto de instalações elétricas, hidrossanitárias, prevenção e combate ao incêndio e vários outros tipos de projeto em cada tipo de empreendimento. Antes de começar essa aula, vamos tentar entender como funciona o processo de projeto atual. O significado da palavra processo nada mais é do que um conjunto ou uma sequência de atividades proposta para se cumprir um objetivo. Todo projeto, necessariamente, precisa de processo, ou seja, tarefas ou atividades designadas para se cumprir aquele projeto. Além disso, nós sabemos que cada projeto é diferente do outro, ok? Por exemplo, o projeto de uma escola é totalmente diferente do projeto de um hospital, ou de uma ponte, ou de uma avenida. Cada um desses projetos necessita de um processo para que ele seja cumprido, ok? Dito isso, pense como se faz projeto hoje de uma maneira convencional. Primeiro, o dono da obra ele sente uma necessidade de construir algo. Pode ser um prédio, pode ser uma ponte, pode ser uma rua, enfim, pode ser um loteamento. Tem vários tipos de empreendimentos, tá ok? Nós vamos trabalhar aqui particularmente com o exemplo de um edifício. Se tudo correr bem, esse dono da obra vai buscar informações de um arquiteto. E esse arquiteto ele vai estar preparado para poder responder a vários tipos de quesitos básicos preliminares a esse projeto. Por exemplo, estudo de viabilidade, conceituação, estudo preliminar, várias leis municipais, estaduais e federais, normas a serem seguidas e etc. Basicamente, o arquiteto ele vai preparar um projeto, que nós chamamos de anteprojeto, para que profissionais de outras disciplinas tenham acesso ao que ele está pensando e a todo o partido do projeto arquitetônico. Finalizado esse anteprojeto, o arquiteto entrega ao dono da obra pranchas ou arquivos relacionados a esse projeto. E daí, ou o dono da obra tem um engenheiro civil que vai calcular a estrutura desse edifício, ou o arquiteto pode indicar também um engenheiro de sua confiança para poder elaborar o projeto estrutural daquele edifício. Esse dono da obra vai até o engenheiro e daí ele pede para que o engenheiro faça o cálculo estrutural dessa obra, tá ok? Basicamente, o dono da obra leva o anteprojeto para o engenheiro e o engenheiro, com base naquele anteprojeto, ele calcula a obra. O engenheiro ele vai recorrer a normas e a leis municipais, estaduais e federais para que possa ser calculado essa estrutura do prédio, tá ok? Normalmente, hoje em dia ainda, se usa muito o projeto em 2D, ou seja, são desenhos planificados em pranchas que têm apenas duas dimensões. E o engenheiro civil vai trabalhar em cima desses projetos em duas dimensões. Bom, quando o engenheiro finaliza o seu cálculo estrutural, ele entrega mais um arquivo de pranchas ou digital para o dono da obra, e o dono da obra agora tem dois materiais, um que é o anteprojeto de arquitetura e o outro que é o projeto estrutural, o cálculo estrutural. Nesse ponto, nós já temos a probabilidade de acontecer um problema. Se o dono da obra não tiver o devido cuidado, pode haver alguma incompatibilidade entre o projeto de arquitetura e o projeto de estrutura. E essa incompatibilidade, ela não tem nada a ver com a competência do arquiteto, do engenheiro. Essa incompatibilidade vem por conta de processos. O processo de projeto do arquiteto é diferente do processo de projeto do engenheiro. Daí, o dono da obra precisa fazer uma compatibilização entre esses dois projetos. Os engenheiros de instalações elétrica, hidrossanitárias, ar-condicionado irão fazer o seu projeto novamente com base no estudo do anteprojeto do arquiteto e no detalhamento de estruturas que o engenheiro civil entregou. Imagine que o engenheiro que está fazendo o projeto de instalação hidrossanitária precisa modificar a localização da caixa d'água ou da cisterna do prédio para que seu projeto tenha uma melhor eficiência.
Olha o trabalho que isso vai dar. Ele vai causar um trabalho tanto para o arquiteto quanto para o engenheiro estrutural numa mudança aí de caixa d'água ou de cisterna, e isso vai acarretar em todo o projeto. Nesse ponto, a gente já pode perceber uma deficiência grande no processo de projeto atual. Nem sempre o engenheiro hidrossanitário vai sugerir essa mudança porque os dois projetos, tanto de arquitetura quanto de estrutura, já estão prontos. Imagine agora que ele sugira ao arquiteto e ao engenheiro civil uma mudança nessa estrutura base de anteprojeto. Olha a mão de obra que isso pode gerar e o retrabalho que isso vai causar, além de que a compatibilização vai ter que ser refeita. Você concorda comigo que isso é um processo que pode causar falhas irreversíveis na obra? Bom, antes da chegada do BIM e da introdução do BIM na construção civil, é assim que se fazia projeto e é assim que se faz projeto até hoje, tá ok? A gente não pode ver o projeto de forma isolada. Os projetos eles devem ser integrados e o processo de projeto atual ele é sequencial e totalmente desintegrado. Bom, agora vamos a uma visão interna ao escritório. Basicamente, desde que esse processo de projeto existe, nós sobrepomos informações 2D uma em cima da outra. Antes, há alguns anos, há algumas décadas atrás, você pegava um papel vegetal ou manteiga e fazia uma sobreposição entre esses papéis manteiga ou vegetal, e hoje ela é feita basicamente em camadas no AutoCAD. Você isola as camadas de determinado tipo de projeto e faz o seu projeto em cima do seu padrão dentro do escritório. E daí você consegue visualizar com camadas ou cores diferentes os vários tipos de projetos que vão sendo colocados ali. Só que esses projetos possuem uma geometria em duas dimensões, né? Você não consegue ter a real noção do espaço em 3D com sobreposições de projeto em duas dimensões. Ou seja, as sobreposições de camadas na fase de projeto, ela traz sérias limitações para a obra em si. Então, novamente eu te pergunto, quais são hoje as principais falhas do processo de projeto atual? Vamos deixar essa resposta para depois e vamos tentar ver agora algumas das falhas nesse projeto do edifício que nós citamos, beleza? Primeiro procedimento, redesenho de outras áreas dos projetos recebidos, ou seja, eu preciso redesenhar as camadas do projeto estrutural, as camadas do projeto elétrico, as camadas do projeto de estruturas e daí fazer a sobreposição entre elas. Segundo, revisão geradas a partir de desenhos 2D e 3D não parametrizados. Correções manuais em função das inconsistências geradas a partir de desenhos de terceiros. Uma sequência de revisões internas causadas pelas modificações de projetos feitos por terceiros. Levantamento manual de informações, quantificações e especificações de projetos de arquitetura e engenharias para execução da obra. Isso tudo feito manualmente. Montagem de um caderno de projeto em 2D totalmente manual. Grande volume de pranchas e arquivos CAD importados e exportados. Processo de renderização ou fotorrealismo dificultado por não termos elementos e materiais parametrizados. Limitações na modelagem de elementos. E por último, e não menos importante, a falta de padrões de cada escritório de projeto. Esses são apenas alguns dos nossos costumes no desenvolvimento de projetos, na concepção de um edifício de forma fragmentada e sequencial, em que a atuação dos especialistas ocorre em momentos diferentes à concepção do projeto. Essa contratação de especialistas em momentos diferentes causa essa desfragmentação e essa não integração do projeto, tornando com que o projeto seja desenvolvido ao longo de muito tempo e, dependendo da urgência, a obra saia totalmente incompatível com a real necessidade do cliente. Falando na real necessidade do cliente, quais seriam as principais falhas na coordenação e gestão de projetos hoje? Imagine que você tenha materiais incompatíveis e você vai executar a obra sabendo que você vai utilizar aqueles materiais. Quando você utiliza um projeto integrado, você consegue perceber a incompatibilidade entre esses materiais. Por exemplo, uma parede que precisa receber algum tipo de proteção acústica devido a uma máquina de ar-condicionado que está instalada em alguma das salas, ok? Se você não tiver um projeto bem feito e integrado,
Provavelmente você só vai saber que você precisava ter isolado essa parede após o funcionamento da máquina de ar-condicionado já instalada. Como são muitos detalhes em alguns tipos de projetos, isso pode passar desapercebido, tanto pelo engenheiro mecânico que desenvolveu a parede, quanto pelo arquiteto que desenvolveu o projeto de arquitetura. Deveria ter sido feito sim uma compatibilização entre esses dois projetos, mas com o decorrer da obra e com a sequência de projetos totalmente fragmentados, isso não aconteceu, ok? Então, o uso desse edifício estará prejudicado e uma obra de reforma vai precisar ser feita para que esse problema não aconteça em determinado momento. E hoje, com esse processo de projeto, a maioria das exigências de canteiro de obra só aparecem quando a obra está andando e não como deveria ser feito, que é na fase de projeto. A fase de obra deveria ser somente obra, não deveria mais ter modificações nos projetos. Bom, então quais seriam as principais falhas no processo de projeto atual e na gestão e planejamento do projeto? Eu disse várias, né? E uma das piores delas é essa fragmentação na etapa de projeto. O projeto ele deveria ser integrado com o estudo de viabilidade feita entre todos os profissionais envolvidos na viabilidade daquele projeto. Arquitetos, engenheiros e gestores deveriam se unir para que pudessem fazer um projeto voltado para a real necessidade do cliente. E o cliente deveria ser o principal foco, a satisfação do cliente deveria ser o principal foco na gestão de projeto. Como podemos mudar esse cenário? Todo o processo de projeto ele precisa ter uma coordenação e essa coordenação ela pode ser integrada. A partir do momento que a equipe de projeto, arquitetos e engenheiros conseguem transformar um arquivo, um modelo virtual numa simulação real daquele edifício, tudo fica mais fácil. Você consegue perceber as incompatibilidades do projeto ainda durante a fase de projeto e você consegue trazer uma eficiência gigantesca para o projeto no decorrer da obra. Contudo, as barreiras culturais e sociais no Brasil impedem um pouco esse desenvolvimento. A adoção do BIM dentro do Brasil precisa realmente de uma capacitação e principalmente de controle de qualidade na gestão de pessoas e procedimentos dentro dos escritórios de projeto. O BIM, ele não é treinamento de software, ele não é o uso de um software, ele é uma gestão de pessoas, processos e tecnologias. Já temos no Brasil muitos profissionais capacitados para se fazer a gestão de projeto em BIM. Temos muito ainda que melhorar e estamos nesse caminho. Na próxima aula, nós iremos falar sobre o processo de projeto BIM e mostrar que as coisas não precisam ser tão complicadas como nós pensamos que é. Muitos escritórios já estão adotando a metodologia BIM e eu quero muito que esse curso faça você enxergar que o BIM é um caminho muito eficiente para a gestão de projetos e obras. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe nas suas redes sociais, dê um joinha para a gente aqui no YouTube, convide seus amigos a se inscrever no nosso canal e acompanhe. Então, nos vemos na próxima aula, um abraço e até logo!